Vai prestar FUVEST, não está encontrando muita referência de material no YouTube e em qualquer outro lugar? Então você está no lugar certo. Eu vou te informar nesta aula aqui sobre os critérios de avaliação da FUVEST para você ficar esperto sobre o que você pode ou não pode fazer nessa banca de redação que é tão rigorosa. Então, quer saber um pouco mais? Se liga nessa aula de hoje. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje eu trouxe um assunto bem pertinente para todos vocês que pretendem prestar aí a FUVEST ao final do ano. E se liga nessa aula até o final, justamente porque a gente vai tratar dos elementos fundamentais, dos critérios de avaliação e como essa avaliação é feita de acordo com as características também dessa banca. Mas antes de entrar no mérito dessa aula propriamente, faz aquele favor especial pra gente. Curta bastante esse vídeo, compartilha com muita gente, tio, pai, avô, mãe, irmão, aquele grupo de tios do WhatsApp da família. Compartilha bastante esse conteúdo porque ajuda demais a gente a crescer nas redes sociais e com certeza estimula o nosso trabalho, já que a gente está fazendo esse material com todo carinho de graça para você. E claro, para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative suas notificações para receber as informações mais recentes dos nossos vídeos publicados aqui no canal. Agora vamos tentar entender aqui os critérios de correção dessa banca. Vale lembrar que sempre que a gente estuda os critérios, é muito pertinente ter atenção especial a cada um dos dados, porque isso nos fornece informações válidas para nós condicionarmos, nortearmos o processo de escrita de acordo com o que a banca deseja ver na hora da prova. O primeiro critério trata justamente da adequação ao tema e ao gênero. É neste momento que você vai ser avaliado se por acaso você foi capaz de fato de entender a comanda de redação associado à orientação toda dada pelos textos motivadores e desenvolver uma dissertação de acordo com o tema. Além disso, vale sempre lembrar que essa banca exige uma dissertação argumentativa, em que você vai, obviamente, ter que recrutar informações, dados de fontes seguras e associar com uma argumentação bem consistente que você tem que dar no direcionamento todo da defesa da sua tese. Então, neste momento, você vai ser avaliado basicamente por esses dois elementos. Você fez uma redação de acordo com o tema e você fez uma redação de acordo com o gênero de dissertação argumentativa exigido, então seria nesse sentido. Agora, o critério número 2 avalia justamente a questão da argumentação. É nesse momento que a banca vai avaliar se você realmente fez uma argumentação consistente, sólida, capaz de recrutar dados, informações, conhecimento de mundo que foi utilizado de maneira produtiva, bem contextualizada, pertinente para você conseguir consolidar a defesa do seu posicionamento. É nesse momento também que você vai ser avaliado de acordo com a existência ou não de um projeto de texto estratégico. Ou seja, será que seu texto está organizado progressivamente e hierarquicamente de acordo com as estruturas todas do texto, permitindo uma compreensão sensata daquilo que foi exposto? É nesse momento que você tem que fazer uso de estratégias argumentativas para que possa construir um texto realmente coerente e consistente que atenda às exigências dessa banca que são tão grandes, tão significativas. E o terceiro critério diz respeito à linguagem ou adequação linguística. Muitos alunos perguntam, professor, mas espera aí, o pessoal vai só avaliar a minha gramática, a adequação à norma culta, os desvios de acentuação, crase, regência? Não, gente, isso é uma das partes, na verdade, do que avalia o critério número 3. O critério 3 avalia basicamente a questão dos desvios gramaticais, que é esse que a gente apontou recentemente, falando das questões que abordam erros de ortografia, acentuação, concordância, crase e assim por diante. Mas ele também avalia a questão da adequação linguística, ou seja, será que você soube fazer uso de um bom nível de língua portuguesa? Esse bom nível de língua portuguesa está adequado à produção de um texto com sentido de maneira equilibrada e objetiva? Então toma cuidado, porque claro que você não pode usar gírias para estabelecer uma comunicação formal numa dissertação, mas também cuidado com os excessos, os exageros. Eu vejo que muitos alunos, às vezes, nas correções que eu faço rotineiramente, acabam utilizando expressões muito elevadas, academicistas, coisas até muito retrógradas, antigas, que são os chamados arcaísmos, que não cabem mais utilizar num grau formal, mesmo que seja numa dissertação FUVEST. Toma cuidado para equilibrar o vocabulário. Lembra sempre que o nível esperado da linguagem utilizado na redação FUVEST é aquele de um aluno que encerra o ciclo do ensino médio, mas que tem uma boa capacidade, uma boa compreensão, uma boa articulação de ideias. Então nada de expressões extremamente específicas ou academicistas.
E nada também de usar expressões arcaicas, antiquadas, pensando que isso vai, nossa, embelezar o meu texto. Isso não. O que você tem que pensar? Seu texto tem que ser objetivo, claro, equilibrado, transparente, que permita uma leitura imediata e uma interpretação de imediato também por parte do corretor. Nada de dificultar a vida dele, afinal de contas, ele que está corrigindo a sua redação e espera que você seja claro, conciso, objetivo nas informações que pretende transmitir nessa dissertação. Beleza, professor, você falou dos critérios de correção, mas todos eles têm o mesmo peso? Não, não tem o mesmo peso. O critério número 1, ele tem um peso maior, ele vale até 20 pontos. O critério 2 e 3, cada qual valem até 15 pontos, somando então um total de 50 pontos. Mas se você, feliz candidato, já passou pela experiência de fazer essa prova anos anteriores e conseguiu obter uma nota 38, 40, 42, saiba que você foi muito bem, porque a FUVEST trabalha com critérios extremamente rigorosos que exigem muito do aluno numa composição de uma dissertação argumentativa que recrute bons repertórios filosóficos, sociológicos, históricos, artísticos. Professor, peraí, me ajuda um pouco mais, porque somente conhecer os critérios para mim não basta. Então vamos fazer o seguinte, vamos citar algumas características essenciais para compreender essa banca de redação? Primeira característica que eu coloquei aí do lado que vocês podem observar com calma, verifica que os temas normalmente são subjetivos. Dizer que é um tema subjetivo é falar de um tema que aborda, que recruta uma reflexão muito mais ampla, de caráter crítico por trás daquela comanda de redação. Ou seja, é aquela comanda que você tem que ler, tem que interpretar, tem que buscar repertórios de ordem sociológica, filosófica, de forma um pouco mais subjetiva para trabalhar aquela argumentação. Nada de alguma coisa muito concreta ou social como de repente o Enem trabalha. Então essa é uma das primeiras características dessa banca. Número 2, demanda muita capacidade crítica reflexiva. Então a FUVEST não espera aquele aluno que memorize uma estrutura de texto. Não espera aquele aluno que decore um esqueleto de um texto previsível como é o caso do Enem. É necessário mostrar que você tem a capacidade de interpretar muito bem a comanda associada aos textos motivadores. Isso com certeza vai fazer muita diferença na construção de uma redação muito densa, profunda em termos de discussão, em termos de análise de uma questão problemática. Número 3, exige uma relação imediata entre a comanda de redação e os textos motivadores. Cuidado, a comanda de redação da FUVEST normalmente é uma comanda que deixa no ar uma grande interrogação na nossa cabeça. Então, o que a gente tem que fazer? Para ter uma determinação adequada, um norteamento mais adequado também em relação à produção, o que a gente deve fazer? Você tem que fazer leitura integral dos textos motivadores, não tem como escapar disso. Então leia atentamente cada passagem, tente verificar o padrãozinho de conduta argumentativa que cada texto tenta colocar a você. Ele estimula você a fazer alguma coisa. Então qual é essa característica comum a todos os textos motivadores que ajudam a ter uma percepção do que a banca espera de você? Isso é importante. Número 4. Exige repertório de várias áreas do saber. Cuidado, gente. Quando se fala em FUVEST, você tem que sim trabalhar com uma gama grande, significativa e variável de repertórios. Então não adianta ficar recrutando 2 repertórios históricos porque você é bom em história. Não adianta pegar 2 repertórios literários porque você é bom em literatura. Você tem que variar esses repertórios, a origem desses repertórios, visto que ela avalia também a sua capacidade de percepção e de estabelecimento de relações dessas grandes áreas do saber. Portanto, usar da filosofia, sociologia, história, literatura e arte é muito importante. E você, aluno do ensino regular, que me acompanha também, fica atento com as aulas que você tem no processo de aulas dessas matérias, dessas disciplinas. Porque você pode pegar, de repente, por um conhecimento ou outro que o professor dá, uma informação que você anota e usa como repertório. Aí que está a chave de aproveitar bastante essas aulas, não só para um determinado segmento ou área. Vou só estudar história. Não, você estuda história e também está estudando redação, repertório para utilizar estrategicamente em algum ponto de um tema de redação. Número 5, importantíssimo, o pessoal me pergunta demais, não exige intervenção. FUVEST não precisa, você não deve fazer, até porque os temas eles não permitem você inserir uma problematização ao ponto de analisar causas e consequências e emitir um parecer de uma intervenção que possa resolver o problema. Portanto, você não vai ter nem essa situação possível, quanto mais ser estimulado a desenvolver uma intervenção. Por isso, não faça isso.
Uma conclusão modelo FUVEST é aquela clássica situação em que você divide o seu parágrafo final conclusivo em 2 ou 3 períodos, em que você retoma a tese inicial apresentada, você faz uma breve síntese dos argumentos centrais e dá o fechamento ao texto, simplesmente assim. Gente linda do meu coração, vocês viram que a FUVEST não é um negócio muito fácil. Ele exige conhecimento, exige a prática redacional, exige um alinhamento entre a teoria, o conhecimento de repertório e a composição textual mesmo na prática. E para você treinar, gente, o que vocês têm aí à disposição? Vocês têm a nossa plataforma. Então, se você por acaso ainda não é inscrito na nossa plataforma, vai lá, gente, acessa, o link está na descrição. Se inscreva gratuitamente, faça o seu cadastro para conhecer um pouco melhor da nossa plataforma, da entregabilidade do nosso serviço. A partir disso, com certeza você vai se tornar um dos nossos alunos, um desses grandes vencedores que ao final do ano vai tirar uma nota exemplar também na FUVEST. Agradeço demais a sua visualização desse vídeo até o final. Muito obrigado por participar da aula. Deixem os seus comentários, não se esqueçam disso, gente. Se por acaso você está interessado em um conteúdo específico, coloca aqui nos comentários. Deixe a sua sugestão de vídeo que a gente pode gravar e dar um feedback bem bacana para vocês também. Valeu, gente linda. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.